Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Sistemas de Informações Gerenciais. Eu sou o professor José Roberto. Essa é a unidade 1 e a gente vai começar pela introdução aos sistemas de informação. No roteiro está a definição de sistemas de informação, três principais tipos de sistemas de informação, que são os transacionais, gerenciais e de apoio à decisão, quais as aplicações desses sistemas e as conclusões. Nesse slide a gente tem uma afirmação que é: seus futuros empregadores contratarão você por sua habilidade de solucionar problemas organizacionais e atingir os objetivos da empresa. Sendo assim, conhecer como sistemas de informação podem contribuir para a resolução de problemas será muito útil tanto para você como para os seus empregadores. Então, hoje, não é mais restrito ao pessoal de TI, pessoal que se forma em faculdades de cursos de computação. Hoje, o engenheiro de produção, administrador de empresa, entre outros, eles precisam ter uma boa noção de sistemas de informação para extrair de lá informações que sejam relevantes para a sua função dentro da empresa. Alguns conceitos, então, de sistemas de informação. Eu selecionei dois, eu acho que eles são complementares. O primeiro deles é: o sistema de informação é um conjunto de componentes interrelacionados desenvolvidos para coletar, processar, armazenar e distribuir informação para facilitar a coordenação, o controle, a análise, a visualização e o processo decisório. Uma segunda definição é que sistemas de informação consistem em uma combinação estruturada de informação, recursos humanos, tecnologias da informação e práticas de trabalho, organizado de forma a permitir o melhor atendimento dos objetivos da organização. A gente vai ver que os sistemas de informação são bastante abrangentes e que hoje a maior parte das operações da empresa são de alguma forma controladas por meio de sistemas de informação. Aqui um esquema de processo de como funcionam os sistemas de informação. Eles têm uma entrada, um processamento e uma saída. Esse processamento ele provavelmente vai ter um controle e deve fazer um armazenamento dos dados de entrada, de processamento e também de saída. Então, quais os principais tipos de sistemas de informação que a gente vai exemplificar aqui? O primeiro deles, sistemas de processamento de transações. É o primeiro normalmente a aparecer dentro de uma empresa. E basicamente o que se faz é o registro de dados no banco de dados. Algumas análises muito simples ele é capaz de proporcionar também, mas entenda que um sistema transacional basicamente se preocupa em coletar e armazenar os dados em um banco de dados da empresa. Sistema de controle de processo. São sensores em processos industriais, principalmente, né? Então, tudo que vocês imaginarem que possa ser controlado por um computador seria esse sistema de controle de processo. Basicamente, existirão sensores, né, que vão passar informação como entrada para o sistema de informação. Esse fará um processamento e irá gerar uma saída, que pode ser apenas um relatório ou uma instrução para a máquina, por exemplo, executar. Exemplos de controle de processo, você pode imaginar aí um alto-forno, onde a temperatura desse alto-forno é controlada por uma aplicação. Então, é feita uma leitura por meio de sensores enviado para essa aplicação, e essa aplicação faz uma análise e controla a temperatura desse alto-forno. Em sistemas colaborativos, a gente convive com eles há algum tempo. Sistema colaborativo a gente pode entender que é tudo aquilo pelo qual facilita a comunicação entre as pessoas. Então, e-mail, videoconferência, wiki, ferramentas como o Trello, por exemplo, em gerenciamento de projetos, né, facilitam todo o gerenciamento do projeto, e N outras ferramentas que existem aí no mercado. Quando a gente entra em sistemas de informação gerencial, nós começamos a comentar sobre relatórios de rotina que são padronizados para os gerentes, né? Gerentes normalmente de nível médio. E sistemas de informação apoio à decisão facilitam a tomada de decisão com o uso de ferramentas analíticas. Então, quando você usa uma ferramenta de pesquisa operacional, por exemplo, baseada em programação linear, digamos lá, um coordenador de curso precisa distribuir professores nas disciplinas e as disciplinas ao longo da semana com recursos escassos de laboratório e salas de aula. Esse processo de decisão ele pode ser auxiliado por uma ferramenta baseada em programação linear. Isso existe
e é bastante difundido nas escolas. Sistemas de informação executiva. Esse tipo de sistema vai atingir um nível mais alto dentro da instituição e é crítico em quadros de rápida visualização para alta gerência, o que hoje nas ferramentas de Business Intelligence é conhecido como os dashboards, os painéis de visualização rápida. Tentando fazer uma classificação dos sistemas de informação, nós podemos dividi-los em sistemas de apoio às operações e sistemas de apoio gerencial. Os sistemas de apoio às operações incluem os sistemas de processamento de transações, os sistemas de automação e os sistemas colaborativos. São ferramentas, então, de apoio às operações. Agora, ferramentas que apoiam a gerência são ferramentas como sistemas de informações gerenciais, que vão gerar relatórios padronizados, corriqueiros, para que o gerente possa acompanhar como estão acontecendo as coisas na empresa. Então, por exemplo, se for um gerente de vendas, como estão as vendas por vendedor, ou por região, ou por cliente. Sistemas de apoio à decisão, onde esses gerentes de nível de tomada de decisão vão ter ferramentas analíticas que propiciem um maior entendimento e auxílio à tomada de decisão. E os sistemas de informação executiva, que, como eu comentei, vão facilitar principalmente gerando dashboards que serão bastante úteis para os gerentes de nível estratégico tentarem definir para onde a empresa deve caminhar nos próximos anos. Aqui uma pirâmide bastante repetida em livros de sistemas de informação, até livros de engenharia de produção também. Na parte de baixo a gente tem as áreas funcionais de uma empresa, que são vendas e marketing, fabricação, finanças, contabilidade e recursos humanos, e 4 níveis gerenciais dentro da empresa. Um nível de gerentes operacionais no nível operacional, trabalhadores do conhecimento no nível de conhecimento, gerentes médios no nível gerencial e gerentes sêniores no nível estratégico. Bom, mas por que trazer essa pirâmide aqui? A gente pode comparar isso com sistemas de informação. Bom, então aí a gente tem os sistemas de automação e, na sequência, os sistemas de processamento de transação que vão atender ao nível operacional, fazendo então essa coleta de dados de tudo que é gerado nos sistemas de automação, por exemplo. Então, uma máquina quando está operando, se ela estiver gerando dados, esse sistema de automação é o responsável por gerar esses dados, enquanto que os sistemas de processamento de transação vão se aproveitar dos dados gerados pelo sistema de automação para gravar isso no banco de dados. Já no nível de gerente médios, a gente tem ferramentas como o sistema de informação gerencial e o sistema de apoio à decisão, que vai auxiliar os gerentes a acompanhar a empresa e a tomar alguma decisão. No último nível estão os sistemas de informações executivos, ou seja, decisões aqui serão tomadas no que dizem respeito a talvez os próximos 5 anos da empresa no mercado. Nesse slide a gente vê algumas características dos sistemas de processamento de transações. A gente tem a confirmação que são sistemas integrados, básicos, que atendem ao nível operacional da organização, como a gente viu lá na pirâmide. Ele é responsável por registrar as transações rotineiras necessárias ao funcionamento da empresa, tudo que acontece dentro da empresa. Então, se a gente pegasse como exemplo um supermercado, lá no caixa, cada item que passa pelo caixa seria um sistema transacional fazendo essa anotação, inserindo essas linhas no banco de dados do supermercado. E esses sistemas são críticos, ou seja, se eles deixarem de funcionar por algumas horas, provavelmente a empresa para, ela não consegue operar quase nada, porque ela precisa registrar tudo isso. Então imagina um supermercado, nesse caso o caixa não vai funcionar, então o supermercado não vai vender nada. Geralmente eles são os primeiros a serem implantados, embora não seja uma regra. É fácil imaginar o porquê que eles têm que ser os primeiros a serem implantados. Não é nem tanto pelo preço, como está aí nos slides, mas sim porque nenhum outro sistema vai funcionar se não existirem dados. E os dados são inseridos pelo sistema de processamento de transações. Então, o principal objetivo no sistema de processamento de transações está em agilizar as rotinas e tarefas, que inclui uma documentação rápida e eficiente e uma busca acelerada e cálculos rápidos e precisos. Então, os SPTs tiveram muito sucesso também na substituição de tarefas que antes eram feitas por humanos e que muitas vezes incorriam em erros.
Bom, então nessa tela aqui, a gente tem algumas afirmações, né? Primeiro que esses sistemas vão monitorar, coletar, armazenar e processar dados gerados em todas as transações da empresa. E a gente tem que uma transação é qualquer evento de negócios que gere dados que devam ser capturados e armazenados em um banco de dados. Então, é muito importante nessa automação, né, nessa entrada de dados, que seja evitado o lixo. Então, se entrar em dados ruins, a saída de dados também vai ser ruim. Okay? Então, o sistema de processamento de transações ele dá apoio a vários outros sistemas dentro da empresa. E aqui um case da empresa Elavon Brasil, que agora se chama, ou melhor, desde 2016, se chama Stone, né? Aquelas maquininhas em verde-limão que vocês encontram nos comércios ao redor da cidade, que trabalha com solução de pagamento seguro para milhões de clientes no mundo, né? A atividade dela principal é recrutar comerciantes que aceitarão cartão de crédito tirados por bancos e firmar contrato com esses comerciantes. Os SPTs nessa empresa precisam ser flexíveis, confiáveis, disponíveis e expansíveis. Né? Existem algumas questões críticas. Primeiro, em relação a software, como a quantidade de código é imensa, esses SPTs podem exigir até 500 atualizações, né, que são mudanças e reparos, de erro de código-fonte por mês. E com relação a hardware, a empresa, para não investir tudo em máquinas, né, equipamentos e pessoas e profissionais para fazer toda a configuração, ela emprega virtualização de servidores. O benefício dessa virtualização é a redundância. A redundância é você replicar, né, você colocar uma mesma informação em mais de um lugar. Essa questão da redundância acaba sendo importante para esse tipo de empresa, porque elas não podem perder os dados. Né? Isso vocês já conhecem algum colega ou aconteceu com vocês, e dá um problema no dispositivo de armazenamento de dados do seu computador e você perde tudo que você tinha. Então, hoje a gente usa Dropbox, OneDrive, Drive e outras ferramentas, né? Justamente para que isso fique armazenado na nuvem. Então, não está só no seu computador. Você consegue usar offline, mas esses dados estão na nuvem, os seus arquivos. É a mesma coisa para a Elavon, ela está utilizando uma virtualização dos servidores, utilizando isso em nuvem provavelmente, né? Conseguindo fazer um armazenamento mais seguro caso haja algum desastre. Agora, considerando que essa empresa ela tem milhões de clientes no mundo todo, imagina o volume de transações. Então, esses SPTs precisam muito serem confiáveis e serem expansíveis. Uma coisa legal de você fazer a virtualização de todo o hardware é justamente você conseguir adquirir mais recursos para o seu software sem que você precise comprar o equipamento e fazer toda a configuração do equipamento. Então, se você usar um provedor de serviço como a Amazon, entre N outros, né, você vai conseguir comprar mais recursos e utilizar sem precisar configurar nada, né? Que acaba saindo muito barato quando você considera que você não vai ter que pagar um profissional para fazer toda a configuração do software. Continuando, a gente chega aos sistemas de informações gerenciais. Aquele cara que precisa todo dia acompanhar um relatório que vai trazer o mesmo tipo de informação para ele e por meio desse relatório, então ele consegue fazer o acompanhamento da empresa. Se necessário alguma intervenção, ele vai se basear no que aquele relatório está trazendo num primeiro momento. Então, esses relatórios, eles normalmente não levam em consideração o que acontece fora da empresa. Eu digo fora da empresa nos concorrentes. Não considera assim, existe um evento externo, o dólar caiu, sei lá, determinada empresa fechou, teve um escândalo político. Nada disso normalmente é levado em conta num relatório gerencial. Ele apenas mostra os indicadores de desempenho da empresa, né, de pessoas da empresa, dos produtos da empresa, mas ele não é capaz de levar em conta outras questões, né, que poderiam interferir no desempenho da empresa. Os relatórios, como eu comentei, eles normalmente têm um período já determinado, né? Aqui, por exemplo, no slide eu coloquei semanal, mensal, mas esses relatórios muitas vezes são diários e até mesmo de hora em hora. A frequência vai depender da necessidade desse gerente. Quais os tipos de informações gerenciais? Primeiro aqui, relatórios de rotina, já comentei isso. Todo dia o cara está pegando um relatório lá, ou toda semana, todo mês, enfim.
Esse relatório é sempre padronizado. Existem os relatórios sobre demanda. Então, alguns relatórios, eles vão sair um pouquinho daquele padrão e vai ser feito um relatório um pouquinho mais específico. Então, imagina que o gerente pega um relatório sobre o desempenho de 10 produtos naquela semana. Mas hoje, ele olhou para aqueles 10 produtos e ele quer o relatório mais específico de um produto. Então, seria um relatório sobre demanda. Não é um relatório de rotina, mas ele precisa daquela informação e é uma informação simples de obter. Então, seria um relatório sobre demanda. Agora, o relatório de exceção, esse é mais interessante, né? É aquele tipo de relatório onde você vai rodar primeiramente um relatório de tudo que é comum, né? Um relatório das coisas acontecendo normalmente, mas imagine que ao invés de 10 produtos, essa empresa tenha, sei lá, 100, 1000, algo que seja suficientemente grande para que o gerente tenha dificuldade de ficar analisando um a um e ficar procurando quem é que saiu fora do que deveria ser. Então, o gerente pede um relatório de exceção. Quais foram os produtos que tiveram vendas diferentes do normal? Quais são os funcionários que tiveram um desempenho acima ou abaixo daquilo que seria considerado normal? Então, são relatórios de exceção, que é que saiu um pouco fora do que era esperado para acontecer. Esses relatórios acabam agilizando muito a vida do gerente. Muitos gerentes não se importam muito com o que está dentro do normal, ele precisa saber o que está fora do normal. E aí você provoca uma visualização muito rápida, né? É um ganho de tempo muito importante. Agora, em sistemas de apoio à decisão, estamos ainda no mesmo nível, praticamente. É um nível de gerência, nível médio. Talvez agora você inclua alguns gerentes mais já chegando perto do nível estratégico, mas ainda são a nível de gerência. E aí o legal desses sistemas de apoio de decisão é que eles são mais evoluídos do que os sistemas gerenciais. Eles não geram apenas relatórios rotineiros. Você consegue mexer nesses relatórios, você consegue colocar uma perguntinha do tipo, e se? E se eu fizer tal coisa? E se o dólar aumentar? E se uma máquina quebrar? E se meu funcionário faltar? Ou se meu funcionário trabalhar mais 2 horas? O que isso pode mudar para a minha empresa? Então, esse sistema de apoio à decisão, ele começa a envolver ferramentas analíticas. Por exemplo, o uso da pesquisa operacional, com programação linear principalmente, é muito frequentemente vista nesses tipos de sistemas de informação. Até mesmo sistemas de simulação, eles são sistemas de apoio à decisão. Você pega aí um Arena, ProModel, Flexim, enfim, várias ferramentas de simulação gráfica, onde você pode simular um chão de fábrica, por exemplo, e essas ferramentas vão te ajudar a tomar uma decisão sobre, por exemplo, o layout, né? O melhor layout para aquele chão de fábrica. Mas isso, assim, essas ferramentas têm muito mais recursos, né? Inclusive em cima de estatística, enfim. E aí a ideia é que esse sistema de apoio à decisão, ele tenha como entrada alternativas para a solução de um problema e que devolva, então, consequências para cada alternativa. Ou seja, você vai ter vários cenários, você vai simular vários cenários e você teria uma resposta de como o sistema, por exemplo, se comportaria. Então, imagina lá, voltando a ferramentas de simulação, né? Imagina um engenheiro civil que precisa construir um prédio totalmente fora do comum e o máximo que ele conseguir utilizar de ferramentas de simulação vai auxiliar ele a ter uma noção do que vai acontecer, né? Se ele utilizar um determinado material, uma determinada envergadura, enfim. Então, são ferramentas de apoio à tomada de decisão. Claro que não são só as ferramentas de simulação, como eu falei aqui, a pesquisa operacional com programação linear. E lá na pesquisa operacional a gente usa uma palavra assim, modelos determinísticos, né? Que não são estocásticos, não tem nenhum grau de probabilidade envolvida. Então, você pode usar ferramentas de simulação que têm probabilidade de algo acontecer, ou ferramentas que são determinísticas, que o acontecimento é certo. Bom, então quais as finalidades? Questões que um SIG pode ajudar a responder. Qual o número médio de vendas nos últimos 3 meses? Isso um SIG é capaz de responder com facilidade. Quais os produtos mais rentáveis da empresa? Também, isso é muito fácil para um SIG responder. E é o que ele faz. Agora, o que o SIG não consegue fazer que o SAD vai conseguir fazer? E se subíssemos os preços em 10%, em quanto aumentaria o lucro da empresa? Uma outra solução, quanto custaria mais fabricar nosso produto se o custo relativo a salários dos funcionários subisse em 15%? Entendem como é diferente? Né? No SAD você consegue fazer essa perguntinha. E se? Enquanto que no SIG não. No SIG você vai pegar, fazer relatórios bastante simples. Mas enfim,
Aí vocês vão me perguntar, professor, mas até agora você não deu nenhum exemplo da ferramenta de mercado, né? Com o nome daquele fornecedor, tal. Que ferramenta, por exemplo, é um SIG? Que ferramenta, por exemplo, é um SAD? Bom, pessoal, essas diferenciações, elas são teóricas, tá? Dificilmente você consegue chegar no mercado e separar essas ferramentas perfeitamente por esses conceitos que estão sendo dados aqui. O que a gente tem no mercado, se a gente pegar, por exemplo, uma ferramenta de BI como o Tableau, ele é uma ferramenta muito robusta. E ele é um SAD, ele é um SE, uma ferramenta para executivos também. E ele é um SIG, ele é tudo em uma só ferramenta. E a maior parte das ferramentas que vocês vão encontrar são assim, né? São estilo Tableau, Power BI, né? São ferramentas que geram relatórios simples, relatórios diários, né? Mas podem ter manipulações mais analíticas e também gerar aqueles dashboards que são úteis para os executivos. Mas vocês vão notar que o que eu estou dizendo agora faz bastante sentido quando vocês estiverem mexendo na ferramenta. Por que isso? Porque você, como um programador naquela ferramenta, no Tableau, no Power BI, vocês vão criar relatórios que vão ser acessados pelo vendedor todos os dias, por exemplo, mas esse é o relatório simples. Ou você, como analista de dados, pode estar usando o Tableau ou o Power BI como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, porque você está lá fazendo essas perguntas na ferramenta. Então, uma coisa é você gerar uma página na web onde uma pessoa acessa todos os dias os mesmos relatórios, a outra é você usando a ferramenta com todo o seu potencial e fazendo essas perguntinhas aqui. E não está aqui, né, porque não é a ferramenta que eu queria dar mais enfoque nessa primeira aula, mas um sistema de informação executivo seria apenas você gerar os dashboards, os painéis, né, de visualização. O seu diretor da empresa, o seu gerente principal, iria acessar também com alguma frequência. Tá? Mas aí, com informações mais relevantes do que o SIG, né? O SIG, por exemplo, você acompanha as vendas de um produto, você acompanha as vendas de cada vendedor seu. Tá, mas ali no sistema de informação executivo, o executivo da empresa não quer saber quem é o José, quem é a Maria. Ele quer dados que falem da empresa como um todo. Né? Então, não importa quem é o José, a Maria ou o João. Isso não importa, por exemplo, o grande executivo. O que importa para ele é quanto os funcionários deles, os vendedores, conseguiram vender. É diferente. Tá? É um relatório muito mais resumido do que quando você fala do SIG. Mas é muito mais importante do que os relatórios do SIG muitas vezes, tá? Porque aí você está direcionando para a estratégia da empresa. Ok? Bom, coloquei aqui um exemplo, né? Mas é claro que existem muitos outros. Um SAD pode prever como um aumento no preço do petróleo poderia afetar o lucro global de uma rede distribuidora de combustíveis. Bom, então, como conclusões, né? Os sistemas são classificados de acordo com seus objetivos e tipos de informações que manipulam. Mas é claro que nada impede que o mesmo sistema de informação esteja classificado em mais de um tipo de sistema. Então, naquilo que eu comentei, né? Um Tableau, se você pegar a ferramenta como um todo, ela pode ser qualquer um daqueles sistemas de informação. O que depende é o que você vai fazer com ela. Aí é o que você diz qual foi a saída. Gerar relatórios simples, que vão ser acessados por uma pessoa numa página diariamente, pode ter um custo barato para você desenvolver lá para alguém. Então, esse é o sistema de informações gerenciais. Agora, quando você começa a fazer um monte de análises, isso é muito mais complicado, né? Então, vai ter um custo maior. Essa é um sistema de apoio à decisão. E você pode gerar os dashboards tentando indicar ao executivo tendências, né, de mercado e assim ele fazer uma análise que vai guiar a empresa para o caminho correto. Então tá aqui, ó, sistemas rotineiros são os mais simples e mais comuns nas organizações, porque eles apoiam as funções operacionais da organização e são aquelas que realmente são realizadas no dia a dia. E muitas empresas não fazem nem ideia do poder, né, de algumas ferramentas analíticas. Então, o uso da pesquisa operacional, por exemplo, nas empresas, principalmente no Brasil, é ridículo, né? Quase inexistente. Ferramentas como Power BI e Tableau, nos últimos 2 anos é que ganharam atenção, mas eram ferramentas ignoradas até então. Tanto é que Power BI é uma ferramenta recente, né?
Bom, entretanto, outros benefícios podem ser conseguidos com esse tipo de sistema, como, por exemplo, confiabilidade, redução de pessoal e custos, né? E melhor comunicação. Entretanto, alguns benefícios podem ser conseguidos com esse tipo de sistema, como, por exemplo, confiabilidade, redução de pessoal e custos e melhor comunicação interna entre setores ou externa com clientes e fornecedores. Pessoal, a questão de sistemas de informação vai muito longe. Se vocês viram sistemas de informações, por exemplo, na cadeia de fornecimento, hoje é muito comum esse tipo de sistema de informação e necessário. Assim como outro tipo de sistema de informação que está sendo muito utilizado, são aqueles sistemas de informação do tipo CRM, né, que procura fazer com que a empresa tenha pelo menos um pós-venda com o cliente, né, mas a ideia é que a empresa consiga continuar se comunicando com o seu cliente e manter ele como cliente da empresa. Algumas referências bibliográficas estão até um pouco desatualizadas aí, mas as bibliotecas não estão mais comprando livros como antigamente, então vocês conseguem encontrar muitas vezes o PDF desses livros na internet. Mas tem versões atuais, por exemplo, Loudon Loudon tem uma versão 2019. Era isso então, pessoal. Obrigado.